Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Cursinho do Espanha. Eu sou o Marcelo Espanha. Estamos começando a aula número 2 do curso Direito Internacional Público e Privado. Antes de mais nada, peço joinha, peço para que você se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, deixe suas mensagens, ajudem o Espanha a desenvolver o canal. Vamos começar o trabalho? Bom, na aula de hoje teremos 3 temas: teoria da horizontalização dos direitos fundamentais, controles e fontes do direito internacional público. Assistindo até o final, tenho certeza que vocês vão responder a inúmeras questões de concurso, provas e por aí vai, não? Meus amigos, teoria da universalização dos direitos fundamentais. A ideia que a gente tem de Estado, né, hoje, ela vem do século XVIII, com a independência americana, com a Revolução Francesa, não é? Os estados absolutistas foram deixando de existir, surgiram as repúblicas constitucionais, separação dos poderes, né? O mundo nunca mais foi o mesmo, mas a ideia de Estado, a ideia de uma proteção do indivíduo contra o arbítrio do Estado começa nessa fase: direitos civis e políticos, direitos de primeira dimensão ou geração. O tempo foi passando, o tempo foi passando, e na Segunda Guerra Mundial tivemos muitas atrocidades, não? E, por exemplo, o Holocausto judeu. Naquela época, não, no final da guerra, ou melhor, depois da guerra, tivemos os julgamentos dos criminosos de guerra, por exemplo, no Tribunal de Nuremberg, no Tribunal de Tóquio, não. E o que os réus alegavam? Eles alegavam que eles não tinham cometido nenhuma ilegalidade, né? Eles alegavam que estavam cumprindo as ordens de seus superiores e a legislação de seus países. E nessa época, a comunidade internacional se apercebeu que o que acontece na Alemanha nazista influencia não só a área da Alemanha nazista, mas influencia o mundo todo, não é? Eu sempre falo para os meus alunos que para entender direito internacional público é preciso fazer a seguinte figura mental: vivemos todos num grande condomínio chamado Terra. O que acontece em cada parte da Terra afeta a parte e o todo. Se a gente trouxer esse raciocínio para um condomínio vertical, não é? Cada unidade autônoma é uma parte. Eu posso fazer o que eu quero no meu apartamento? Claro que não, porque dependendo do que eu fizer, por exemplo, tocar bateria de madrugada, soltar fogos, montar uma marcenaria para exercer o hobby da marcenaria amadora na madrugada, que é o espaço de tempo que eu tenho. Imagine você ligando uma serra circular e fazendo móveis num condomínio vertical de apartamentos. Você vai incomodar os seus vizinhos, não é? Então, para entender o direito internacional público, eu acho legal a gente ter essa ideia de que a Terra é um grande condomínio. E depois da Segunda Guerra Mundial, né, em função também do que aconteceu nos julgamentos dos criminosos de guerra, a questão da universalização dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, a preocupação, né, em criar mecanismos para que esta desgraça da humanidade nunca mais se repita. Tivemos a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Nela temos a ideia da universalização dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. A globalização, né? O mundo é uma grande aldeia global, né? Ela também impulsionou os movimentos aí de universalização dos direitos fundamentais, não é? Porque conflitos econômicos, ambientais, sociais e bélicos, não importa onde eles ocorram,
eles afetam o planeta inteiro. E a universalização dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, ela não protege apenas e tão somente o indivíduo do Estado, mas ela também serve para proteger o indivíduo do indivíduo. E é aí que entra a teoria da universalização dos direitos fundamentais. Quando eu falo para os meus alunos da graduação sobre violação a direitos humanos, sobre violação a direitos fundamentais, na cabeça deles começa a surgir os direitos de primeira geração, os direitos sociais, ou seja, o Estado deixa de fazer alguma coisa e prejudica o cidadão, o Estado faz alguma coisa e prejudica o cidadão, mas não vem na cabeça que um cidadão, ao fazer alguma coisa, vai prejudicar um outro cidadão. Essa ideia da horizontalização dos direitos fundamentais, não é? A pós-modernidade, né, período em que vivemos, é marcada pela intensificação das relações entre particulares, não é? Você consegue viver sem o seu celular? Se a companhia telefônica, ou melhor, se a companhia de telefonia móvel simplesmente se recusa a mandar o sinal para o seu chip, você consegue viver? Você pagou a conta, você não fez nada de errado, e a companhia não gosta de você e fala: não, você não terá mais sinal de celular. Você não consegue viver, você não consegue pagar contas, às vezes você não consegue trabalhar. Então, as relações entre os particulares no pós-modernismo talvez seja muito mais prejudicial do que a relação entre o Estado e o indivíduo na modernidade. Eu estou trazendo um trecho aí do Daniel Sarmento, né? Importante, tá? Eu sempre gosto de colocar uns trechos de doutrina, assim, nas aulas, né? Porque o aluno guarda umas cartas na manga, vai fazer uma prova oral, vai fazer uma prova escrita, você cita um artigo da Constituição, cita um trecho de um tratado e cita uma frase aí de um doutrinador, você sai da vala comum. Sai da vala comum, né? Eu trouxe o Daniel Sarmento, né? Os direitos fundamentais não se aplicam apenas às relações verticais. Quais são as relações verticais? Do Estado, dos governantes em relação ao povo, não é? Eles se aplicam também, né, às relações horizontais, né? Olha só o que ele diz, ó. Os direitos fundamentais não se aplicam apenas às relações verticais de poder mantidas pelo Estado com seus cidadãos. Elas incidem também nas relações entre particulares, situados numa posição hipotética de igualdade jurídica. Por isso a teoria se chama teoria da horizontalização dos direitos fundamentais. O leading case aqui no Brasil foi o recurso extraordinário 201.918 de 2005, União Brasileira de Compositores. O objeto deste recurso extraordinário era a exclusão de um membro da União Brasileira de Compositores sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Os antecedentes deste leading case foram os recursos extraordinários 158.215 e os 161.243. Meus amigos, esse tema da teoria da horizontalização dos direitos fundamentais, só o leading case já faz um TCC, tá? Aliás, dica do Espanha, hein? Direito internacional público e privado tá recheado de temas muito bacanas para você fazer o seu TCC, certo? O que aconteceu nesse caso? A União Brasileira de Compositores é uma associação que reúne compositores. Aconteceu algum problema com um dos membros. E aí a União deu o Bob Nelson. O que é o Bob Nelson, Espanha? É o pé na bunda? Expulsou o membro da associação, mas não lhe deu contraditório, não lhe deu a ampla defesa. Contraditório, ampla defesa.
devido processo legal, artigo 5º da Constituição, Pacto de São José da Costa Rica, Declaração Universal dos Direitos Humanos e Fundamentais de primeira dimensão. Tem que dar o contraditório, tem que dar ampla defesa, não só nas relações processuais envolvendo particulares e o Estado, mas nas relações horizontais. Como que eu vou expulsar alguém sem ter motivo, sem dar direito à defesa? Eu sou presidente de uma associação, de um clube, eu vou expulsar um membro, né, sem motivo algum? Por causa da minha vontade, né? Então, quando eu falo na teoria da horizontalização dos direitos fundamentais, eu falo que nas relações entre particulares tem que se observar os direitos fundamentais, os direitos humanos. Por exemplo, neste caso, no leading case, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Meus amigos, mas não se aplica apenas, então, somente às associações. Na Justiça do Trabalho, a teoria da horizontalização dos direitos fundamentais, ela é conhecida como teoria da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Eu deixei estes precedentes no Tribunal Superior do Trabalho, o agravo interno no recurso de revista, né, o 777-00-47-2009, né, e o recurso de revista 7894-78 de 2010. Quem tiver curiosidade, vale a pena dar uma lida nestes julgados para ver a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, mais uma aplicação da teoria da horizontalização nos direitos fundamentais. Eu advogava para uma empresa há muitos anos atrás. E aí a gerente de RH ligou para mim e falou assim: demos uma justa causa no Bob Marley. Eu falei para ela: quem é Bob Marley? Ela falou: não, é o fulano de tal que era nosso funcionário e que levou a justa causa. O apelido dele era Bob Marley. Já acendeu uma luz, não? A questão de colocar apelidos na seara trabalhista nos remete ao assédio moral. Já não gostei do começo da conversa, mas fiquei preocupadíssimo quando ela disse que deu a justa causa para o Bob Marley. Eu perguntei por quê? Ela me disse porque um colega de trabalho filmou o Bob Marley fumando um cigarro e era maconha. Eu perguntei naquele exato momento: como você sabe que o vídeo era um cigarro ilícito? Ela ficou quieta. Mas o colega falou: tá, mas vocês ouviram o funcionário? Não. Vocês fizeram um exame toxicológico? Não. Funcionário tem histórico de usar entorpecentes no horário de trabalho? Não. Como é dada uma justa causa sem dar direito de defesa, né? Então, nesse caso, né, o que aconteceu? Foi gerada uma ação trabalhista e a empresa, infelizmente, perdeu. Por quê? Porque você, para aplicar uma justa causa, né, você tem que ter a prova, né, do ato ilícito cometido pelo empregado e também tem que ter o contraditório e ampla defesa nas relações entre patrão e empregado. São relações horizontais. Então, para quem vai advogar, para quem vai ser consultor, para quem vai trabalhar com RH, importantíssimo. E numa prova de concurso, cuidado, tá? O examinador mau sapão do coração peludo, ele pode pedir, ou melhor, ele pode utilizar a expressão teoria da horizontalização dos direitos fundamentais, ou ele pode vir com um nominho estranho, eficácia diagonal dos direitos fundamentais. Então, eficácia diagonal dos direitos fundamentais é quando a horizontalização dos direitos fundamentais está sendo aplicada na justiça do trabalho.
Mas não é só na justiça do trabalho, tá? Não é só nas associações, né? Por exemplo, na seara de família, o Supremo vem aplicando a teoria da horizontalização dos direitos fundamentais. Por exemplo, no recurso extraordinário 64, 67, 21, ele reconheceu o direito sucessório na união homoafetiva. Eu tenho uma união estável, né, entre pessoas do mesmo sexo, falece um dos companheiros ou uma das companheiras, é óbvio que o outro é óbvio que a outra tem direitos sucessórios. Pegou-se o conceito de família da Constituição, deu-se uma interpretação extensiva à luz dos direitos fundamentais e reconheceu-se os direitos sucessórios nas uniões homoafetivas. Da mesma maneira, o recurso extraordinário 89.060, não é? Ele reconheceu a possibilidade do concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários, né? Importante aqui, ó, união estável. Pessoas que não têm impedimento para casar, não mantêm uma união estável. Assemelha-se ao casamento. União homoafetiva. Pessoas que não têm impedimento para casar, do mesmo sexo, mantêm uma união. E o concubinato? O concubinato é amante, o amante, não? A concubina é a amante. É o cara que tem a matriz e as várias filiais. Pois bem, que tosco isso. É, mas vocês nunca mais vão esquecer. Eu conheço um amigo que tem a matriz e várias filiais. Já falei para ele, o dia que você morrer, quero ver o seu velório, porque vai dar morte, porque vai aparecer as viúvas e os filhos vão conhecer os outros irmãozinhos, não? Então, é, união estável gera direitos. Concubinato não gera os mesmos direitos, embora tenhamos algumas discussões aí na jurisprudência, né? Mas o que, que o Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 89060, né, aplicando a horizontalização dos direitos fundamentais, ele reconheceu que um concubinato de longa duração gera efeitos previdenciários. O camarada tinha esposa e tinha amante, ele morre. A pensão por morte é dividida entre a esposa e a amante. Por quê? Porque de fato ele tinha duas famílias. Na hora que ele morre, as duas famílias vão ter que precisar da previdência social. Lembrem-se que a previdência social é um direito fundamental de segunda geração, uma prestação positiva, e foi feita uma interpretação elástica, não é extensiva, para abranger a concubina, certo? Outro recurso extraordinário que eu separei para vocês nesta aula é o recurso extraordinário 878694. Ele reconheceu direitos sucessórios, né? Ele reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. O artigo 1790 do Código Civil de 2002, ele estabelecia diferenças sucessórias para quem era casado e para quem vivia em união estável, né? Aplicando um conceito amplo de família que está na Constituição Federal e aplicando a horizontalização dos direitos fundamentais. O Supremo declarou a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. O relator do processo é o ministro Barroso, né? Vale a pena ler o voto dele, porque ele vai analisando a matéria e ele vai pegando a interpretação gramatical, a interpretação histórica, a interpretação teleológica, até ele chegar na teoria da horizontalização dos direitos fundamentais. É uma aula de interpretação e de aplicação
da teoria da universalização dos direitos fundamentais. Então, olha, fica a dica, recurso extraordinário 8786 de 94. De novo, hein? Cada um desses recursos extraordinários já daria um TCC, tá? Com base na teoria da horizontalização dos direitos fundamentais, certo? Separei também um RESP, um recurso especial. O STJ, ele no RESP 182.223 de São Paulo, ele reconheceu a impenhorabilidade do bem de família de imóvel de devedor solteiro e solitário. Interpretação teleológica e restritiva. Exemplo de aplicação da teoria da horizontalização dos direitos fundamentais, tá? Tranquilo? Nesse texto, o que nós temos? O bem de família, né? O imóvel em que a família mora, ele é impenhorável. Mas no caso, quem morava no imóvel era uma pessoa solteira e solitária. O conceito de família foi interpretado de uma maneira extensiva, tá? Uma interpretação teleológica. Aliás, eu estou vendo restritiva, está me incomodando. Deixa eu corrigir isso aqui. Oh, vamos corrigir. E extensiva. Ufa, agora sim, hein, Espanha? Vamos voltar. Ué, eu vi restritiva, não, é extensiva, tá? Já consertamos, hein? Aqui não tem cortes, hein? Aqui não tem cortes. Aqui não tem cortes. Não aprendeu a editar, né, Espanha? Não. Ai, ai, o pessoal fica rindo aí. Nossa. Então, de novo. RESP 182223, exemplo da aplicação da teoria da horizontalização dos direitos fundamentais. STJ considerou que uma pessoa solitária e solteira também tem a proteção do bem de família. Só esse acórdão dá um TCC. Tranquilo? Passamos o primeiro tema da nossa aula. São 3 temas. Vamos para o segundo tema. São os controles. Ordenamento jurídico. Deixa eu melhorar aqui isso. Opa! Ordenamento jurídico é um sistema de normas jurídicas e cada norma jurídica deve estar de acordo com o ordenamento jurídico, sob pena de nulidade, de não produzir efeitos. Nesse contexto, temos os controles de legalidade, de constitucionalidade e de convencionalidade. Olha só, eu separei a pirâmide do Kelsen, não, com algumas adaptações, não é? O nosso amigo Hans Kelsen, um dos pais do monismo, também criou a teoria pura do direito, não? O ordenamento jurídico é uma pirâmide, as normas são escalonadas, existe uma hierarquia entre as normas, existem fundamentos de validade. Então, por exemplo, um contrato de locação é uma norma infralegal. Olha a setinha aqui, ó, bem na base da pirâmide, né? O contrato de locação, ele tem que estar de acordo com a lei, por exemplo, a lei de locação. Se o contrato desbordar da lei, ele será ilegal. Controle de legalidade, eu vou verificar se o ato normativo está de acordo com a lei, se o ato administrativo está de acordo com a lei, é o controle da legalidade. Todo mundo sabe disso. Bom, a Constituição é a norma mais importante, por isso que o Kelsen colocou ela aqui na parte de cima da pirâmide. É a Constituição que dá fundamento para tudo.
não? Os atos infralegais e as leis têm que estar de acordo com a Constituição Federal. Se isso não ocorrer, teremos inconstitucionalidade para verificar se um ato infralegal, se uma lei está de acordo com a Constituição, temos que fazer o controle de constitucionalidade. Tranquilo? Também todo mundo sabe disso. Agora, a novidade é que, em função da universalização dos direitos fundamentais, do pós-guerra, da proliferação dos tratados internacionais sobre direitos humanos, não? Nós temos o controle de convencionalidade. O controle de convencionalidade, ele foi trazido pelo professor Valério Mazzuoli, né? Ou seja, os atos infralegais, as leis têm que estar de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos. É o controle de convencionalidade. Criação do professor Valério Mazzuoli. Olha só. Controle de legalidade. Verificar se o ato está de acordo com a lei. Tranquilo. Controle de constitucionalidade. Verificar se o ato está de acordo com a lei e com a Constituição. Controle de convencionalidade. Verificar se o ato está em consonância com os tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil. Spoiler. Tranquilo. Valério Mazzuoli, que trouxe o controle de convencionalidade. Importantíssimo isso. Se cair na prova, poucas pessoas vão acertar. Vocês estarão nessa nata. Outra coisa, essa questão do controle de convencionalidade, constitucionalidade e controle de legalidade, vocês vão aplicar para todo o direito. Vai fazer uma defesa criminal, uma resposta à acusação? Não? Estuda, verifica se tem algum tratado internacional sobre direitos humanos e começa a fundamentar a sua defesa com tratados internacionais de direitos humanos. Não? Questiona o ato de prisão do seu cliente com base nos tratados de direitos humanos, é o controle de convencionalidade. Depois você passa para o artigo 5º para fazer o controle de constitucionalidade. Daí você vai ver se aquele ato lá, se a prisão do seu cliente está de acordo com a lei. Aí você vai fazer o controle de legalidade. Você vai questionar a legalidade da prisão do seu cliente. Vai fazer uma prova, por exemplo, para a defensoria, chegou na prova prática, se você fizer uma peça e falar do controle de convencionalidade, constitucionalidade e legalidade, meu, vai passar lá em cima, vai escolher o lugar que você quer ser defensor. Importantíssimo isso. Ah, eu quero o Ministério Público, eu odeio quem comete crimes. Não tem problema. O Ministério Público também vai utilizar o controle de convencionalidade, constitucionalidade e legalidade para atuar. Vai fazer uma ação civil pública, né? Já fundamenta com tratados, com a Constituição, com a lei, faz o controle de convencionalidade, faz o controle de legalidade, de constitucionalidade, né? Vai fazer uma ação pleiteando medicamentos, né? Busca tratados internacionais que veiculam o direito à saúde, busca a Constituição Federal, que garante o direito à saúde, busca a legislação que garante acesso à saúde, por exemplo, a lei de planos de saúde, e por aí vai. Esse tema é muito importante, não só na prova de direito internacional público, para todo direito, para todo, para fazer prova escrita, para fazer peça, na prática, no dia a dia. Lembrando, hein, a resolução 123 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça, falei dela na aula 1, né, expressamente orienta os órgãos do Poder Judiciário, não, desde o juizão de primeira instância até o ministro do Supremo, a aplicar os tratados humanos, os tratados de direitos humanos, ou melhor dizendo,
né, ratificados pelo Brasil para fazer o controle de convencionalidade. Tranquilo, tranquilo. Muito fácil, né? Muito fácil. Agora, aproveitando o ensejo, né? Se vocês olharem a pirâmide, eu fiz algumas adaptações. Por exemplo, no ápice da pirâmide eu tenho a Constituição Federal, as emendas constitucionais e os tratados e convenções sobre direitos humanos. No patamar seguinte, o roxinho, temos as normas supralegais. Elas não estão no nível constitucional, mas elas estão acima do nível da lei. Depois, no salmão, temos. Pô, Espanha, frescura isso? Ah, foi a cor que eu encontrei, né? No salmão aí. Não, enfim. As leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, as resoluções. São os atos legais, é a legislação. E depois temos os atos infralegais, contratos, portarias, decretos e por aí vai. Quais são as normas supralegais? Né? As normas supralegais são os tratados de direitos humanos que não foram recepcionados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Meus amigos, a emenda constitucional 45 de 2004, ela mudou o artigo 5º da Constituição Federal. Ela inseriu o parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz mais ou menos o seguinte: que os tratados de direitos humanos aprovados pelas duas casas do Congresso Nacional por 2 turnos, com quórum de 3/5, têm status de emenda constitucional. Então, o Brasil celebrou um tratado de direitos humanos. O Congresso Nacional votou em 2 turnos, nas duas casas, com quórum de 3/5. Esse tratado vai ser emenda constitucional, fará parte da Constituição brasileira. Os tratados que não forem aprovados com este quórum, eles têm status de norma supralegal. Os tratados de direitos humanos que não foram aprovados no quórum do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, eles não são emenda constitucional. Eles são atos supralegais. Exemplo, o Pacto de São José da Costa Rica, entre parênteses, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, tem status supralegal. Por quê? Porque ela foi ratificada pelo Brasil, salvo engano, em 1992, antes da emenda constitucional 45 de 2004. Logo, o Pacto de São José da Costa Rica, que nada mais é do que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, tem status supralegal. Agora, só o que eu vou falar já vale o curso. Só o que eu vou falar já vale o curso. Até 2023, eu tenho 4 tratados que foram ratificados pelo Brasil nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Eu tenho a Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, que é chamada de Convenção de Nova York. Eu tenho o protocolo facultativo da Convenção de Nova York. Eu tenho o Tratado de Marrakech, que ele versa sobre acesso a obras publicadas para pessoas cegas. E eu tenho a Convenção. Oh, oh, dedinho travou. Eu tenho a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e as formas correlatas de intolerância. Esses 4 tratados sobre direitos humanos têm status de emenda constitucional, fazem parte da nossa Constituição Federal, não? E foram recepcionados nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Toma até água. Cuidado, perigo, pegadinha, casca de... Poxa, que dramático.
Pois é, meus amigos. Já ouviram falar numa expressão bloco de constitucionalidade? Tem matérias, né, que estão espalhadas, né, e que fazem parte da Constituição. Se vocês abrirem a Constituição no Planalto, no site do Planalto, vocês não vão encontrar esses 4 tratados que têm status de emenda constitucional no texto da Constituição. Eles fazem parte da Constituição, mas estão fora da Constituição. E qual é a pegadinha? Por exemplo, a OAB, acho que há um ano e meio atrás, ela perguntou expressamente no exame de ordem sobre o Tratado de Marrakech. O juiz não é obrigado a conhecer o direito brasileiro? Se eu for peticionar em qualquer esfera, civil, trabalhista, criminal, administrativa, eu preciso mostrar que a Constituição existe? Não, é obrigação conhecer a Constituição. Pois é, esses 4 tratados, a Convenção de Nova York, seu protocolo facultativo, o Tratado de Marrakech, a Convenção Interamericana contra o Racismo, Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, fazem parte da Constituição Federal, porque tem status de emenda constitucional e todos nós devemos conhecê-la. Pode aparecer na sua prova de direito internacional público ou na sua prova de direito constitucional. Cuidado com isso, hein? Cuidado, hein? São esses 4 tratados até agora. Se eu souber que tem mais tratados, pode deixar que eu atualizo, mas até 2023 são esses 4. Tranquilo? Tranquilo? Dica do Espanha. Vale a pena dar um Google, pegar o decreto legislativo que o ratificou, não? E ler. E ler. Pode ser que caia na prova, e se cair, são pouquíssimas pessoas. A maioria dos alunos nem lê a Constituição, que dirá esses tratados internacionais que têm status de emenda constitucional. Tranquilo? 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 Muito fácil, né? Aqui já falei. Fontes do direito internacional público. 2/3 da aula já foram, agora estamos entrando na reta final. Venham comigo, hein? Venham com o tio aqui. Venham com o tio. Quero vocês. Nossa. É. Fontes. Quando eu falo fontes, é da onde sai a água. Quando eu falo fontes do direito, é de onde o direito brota, de onde eu vou buscar o direito, né? E lembrando que o direito é um conjunto de normas jurídicas, regras e princípios que regulam a vida em sociedade. Direito internacional público é um conjunto de normas jurídicas, entre parênteses, regras e princípios que regulam a vida na sociedade internacional. Se eu quero saber direito internacional público, eu tenho que ir nas fontes que vão me mostrar as normas jurídicas, as regras e os princípios. E é isso que a gente vai ver agora. Eu separei as principais classificações de uma maneira bem simples, vai poupá-los de uma longa leitura com essas 4 classificações que eu vou apresentar. Não, vocês já vão conseguir resolver inúmeras questões de prova, certo? Voltemos ao compartilhamento da tela. Vamos ver. Caramba. Agora voltou a funcionar. Essa canetinha aqui me deixa nervoso às vezes. Então eu aperto, não vai, enfim. Não, sem cortes. É uma aula como se fosse na graduação. Você dá aula assim na graduação? Pois é. Não é. Enfim. Primeira classificação das fontes: fontes materiais e fontes formais, né? As fontes materiais
são fatos, acontecimentos, frutos da filosofia, da economia, da política, da sociologia, que dão ensejo à produção de normas jurídicas de direito internacional público. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. De novo, o que aconteceu no mundo na Segunda Guerra Mundial fez com que as pessoas refletissem o papel do Estado, o princípio da legalidade, não? Tanto é que surgiram os direitos humanos de terceira dimensão, os transindividuais, direitos difusos e coletivos, não é? Depois tivemos a criação da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a universalização dos direitos humanos. Não, por quê? O mundo não queria passar novamente por aquele perrengue. Então, a Segunda Guerra Mundial é uma fonte material do direito internacional público. Por quê? Porque ela gerou inúmeras normas jurídicas, inúmeros tratados, inúmeras instituições, regras e princípios do pós-guerra. Tranquilo. E as fontes formais do direito internacional? São as fontes que materializam as normas jurídicas do direito internacional público e o privado. Aliás, oh, volta, ESC, já sei, de novo, hein? Direito internacional público. Aproveitei para corrigir. Voltemos, hein? Vamos compartilhar. Vamos compartilhar a tela. E aqui, aqui. Aqui é o mundo como ele é. Então, os tratados, eles são exemplos de fontes formais do direito internacional público. Lembrando, meus amigos, agora eu estou tratando do direito internacional público. Na segunda metade do curso, tratarei sobre o direito internacional privado. Lá teremos uma aula sobre as fontes do direito internacional privado. Agora são as fontes do direito internacional público. Primeira classificação: fontes materiais, fontes formais. Fontes materiais são fatos, acontecimentos. Exemplo, a Segunda Guerra Mundial. Fontes formais do direito internacional público são as fontes que materializam as normas de direito internacional público. Exemplo, tratado internacional. O tratado internacional é a fonte mais comum do direito internacional público. Tranquilo, muito fácil, muito tranquilo. Ops. Agora ele volta a funcionar, quer ver? Fontes estatutárias e fontes extra-estatutárias. Meus amigos, estatutário vem de estatuto, certo? Então, fontes estatutárias, elas estão em algum estatuto. E as fontes extra-estatutárias, elas estão em outros lugares, tá bom? Carta da ONU, Carta de São Francisco, é um tratado internacional que criou a ONU, a Organização das Nações Unidas. Dentro da Carta da ONU, a gente tem o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Ela fica em Haia. É um tribunal internacional que julga estados. Observação importantíssima: a Carta da ONU, a Carta de São Francisco. Dentro delas temos o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Esta corte não tem, não tem competência criminal.
Quem tem competência criminal é o TPI, Tribunal Penal Internacional. Ele também fica em Haia, tá? O TPI julga crimes contra a humanidade, genocídio, crimes de guerra e por aí vai, tá? Agora, o que vocês têm que ter na cabeça? Quando eu falo em fontes estatutárias, são as fontes que estão no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Está dentro da Carta da ONU, dentro da Carta de São Francisco. É a mesma coisa. Aproveita o ensejo quando eu falo em tratados, convenções, protocolos, cartas, estatuto, são sinônimos de tratados internacionais, tá? Tranquilo? O que vocês precisam saber de fontes estatutárias? É o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que está dentro da Carta da ONU. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas, aplicará convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos estados litigantes. O costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como sendo o direito, e os princípios gerais das nações civilizadas. Princípios gerais das nações civilizadas. E na linha D, sob a ressalva da disposição do artigo 59, as decisões judiciárias e a doutrina dos publicistas mais qualificados das diferentes nações, como meio de auxiliar para a determinação das regras de direito. Artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça traz quatro fontes estatutárias do direito internacional público. A primeira delas, os tratados, as convenções internacionais, são as fontes mais tradicionais do direito internacional público, são fontes estatutárias. Tranquilo? Exemplo de tratado, Protocolo de Kyoto, é um tratado sobre o meio ambiente, não? Por exemplo, o Brasil, para construir Itaipu, teve que celebrar um tratado internacional com o Paraguai, né? Por quê? Porque a usina fica no Rio Paraná, metade da usina está no território brasileiro, metade da usina está no território paraguaio. Tanto é que uma parte da energia elétrica gerada por Itaipu vai para o Paraguai. Foi um tratado internacional que possibilitou a construção da usina hidroelétrica. Eu tenho tratados de cooperação militar, eu tenho várias espécies de tratado. Os tratados, de acordo com o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, a linha A, são fontes estatutárias do direito internacional público, tema clássico de concurso. Vai aparecer isso na sua prova, não tem como errar. Tranquilo? Segunda espécie de fonte estatutária, de acordo com o artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, são os costumes. Os costumes são práticas reiteradas em que a sociedade internacional vê efeitos jurídicos. Vou dar um exemplo: a passagem inocente. Aviões ou navios, né, comerciais ou de passageiros, eles podem passar sobre o espaço aéreo e sobre o mar e navegar sobre o mar territorial de outras nações sem pedir autorização. Estou navegando no meu barquinho, entro nas águas argentinas, no mar territorial argentino. Preciso pedir autorização? Não, é a passagem inocente. O navio teve um problema, precisa atracar num porto argentino para fazer os reparos. Passagem inocente. Espanha, e se for navio ou avião militar? Se for navio ou avião militar, não é o costume da passagem inocente, é preciso pedir autorização para adentrar no espaço aéreo ou no mar territorial de outras nações.
Estou gravando o dia no dia. Estou gravando o vídeo, não o dia. Ai, meu Deus do céu. Enfim, estou gravando o vídeo no dia 3 de março de 2023 e uma celeuma internacional que está acontecendo. Celeuma não, um acontecimento internacional. São dois navios iranianos que atracaram no Rio de Janeiro. Navios militares, tá? Estados Unidos e Israel protestaram contra isso, né? Mas o Brasil autorizou, o Ministério da Defesa autorizou, e esses dois navios atracaram no Rio de Janeiro e a tripulação pode descer, enfim, eles podem ficar atracados no Rio de Janeiro e navegar por águas territoriais brasileiras. Tranquilo? Então, fontes estatutárias do direito internacional público. Tratado, alineado, artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Costume internacional, exemplo, passagem inocente, artigo 38, a linha B do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. E os princípios gerais do direito reconhecido pelas nações civilizadas. Meus amigos, eu sempre falo para os meus alunos, né? Esta expressão, nações civilizadas, tem um cunho preconceituoso. Quais seriam as nações civilizadas? O Brasil seria uma nação civilizada? Interrogação, como diria o saudoso Roberto Avalone. Essa expressão nações civilizadas, ela tem um cunho colonialista, né? Então, as nações europeias seriam as nações civilizadas. Nós, pobres latino-americanos, não teríamos esse condão, né? Mas assim, não estranhem se verem isso numa prova objetiva, tá? Quais são os princípios gerais do direito internacional, hein? Alguém tem uma ideia? Observação, hein? Eu deixei aqui alguns princípios, tá? Gerais do direito. O pacta sunt servanda. Os pactos têm que ser observados, não? A res iudicata, coisa julgada. É um princípio geral do direito, não? De acordo com a linha C do artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, é fonte do direito internacional. A boa-fé significa transparência, não? A obrigação de reparar o dano também é um princípio geral do direito internacional público. Observação importantíssima. Quando eu falo em relações internacionais, eu penso em relações que têm um grau de insegurança. Por quê? São pessoas e entidades que estão em locais diferentes do planeta, que têm costumes diferentes, línguas diferentes, não? Então, a insegurança permeia essas relações. Daí a importância dos princípios gerais do direito como fonte do direito internacional público para interpretar as normas, para resolver problemas. Opa, importantíssimo. O artigo 4º da Constituição Federal, que veicula os princípios que vão reger a República Federativa do Brasil na seara internacional, está recheado de princípios gerais do direito internacional, nos termos do artigo 38, a linha C do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Fontes estatutárias: tratados, costumes, princípios gerais do direito internacional, que é a res judicata, pacta sunt servanda, boa-fé, princípio da reparação do dano, artigo 4º da Constituição Federal. Vocês já conseguem matar a questão com galhardia.
E a doutrina e a jurisprudência, nos termos da linha D, são exemplos de fontes estatutárias do direito internacional. O que é jurisprudência? Jurisprudência são decisões consolidadas de tribunais. Se a matéria é direito internacional, é jurisprudência da onde? Jurisprudência dos tribunais internacionais. Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional, Corte Interamericana de Direitos Humanos e por aí vai. Doutrina. O que é doutrina? Não é? O que é doutrina? Doutrina é o doutrina é o produto do trabalho dos estudiosos do direito, dos cientistas do direito. Por exemplo, o professor Valério Mazzuoli é um estudioso do direito internacional público e privado. A doutrina dele é fonte do direito. Francisco Rezec, ministro, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, da Corte Internacional de Justiça, doutrinador clássico do direito internacional brasileiro, né? Ele também é fonte do direito internacional. Tranquilo, as quatro fontes estatutárias que estão no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, muito fácil, muito tranquilo. Cuidado! Pegadinha! Casca de banana! O rol do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça é números abertos, ou seja, é um rol exemplificativo, tá? Cuidado, hein? Tem uma expressão números clausus, lembra da clausura do convento, é fechado, é um rol taxativo. O 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça é números abertos. Existem outras fontes estatutárias, porque o rol é apenas e tão somente exemplificativo. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Dá uma pausa no vídeo, anota isto, porque é muito importante. Se quiser, eu faço isso para você. Copiou? Nossa, foi horrível essa. Tentei agora. Mas... Observação, hein? O artigo 38, supracitado, possibilita a Corte Internacional de Justiça decidir uma questão ex aequo et bono, com a equidade. Porém, se as partes concordarem. O que é equidade? Alguém pode me dizer o que é equidade? Espanha, não sei quem sou. Estou vendo seu vídeo há muito tempo. Não sei o que faço aqui. Também não faço a mínima ideia do que seja equidade. Equidade, justiça. Tá, não melhorou nada. Não sei o que é equidade e também não sei o que é justiça. Meus amigos, de uma maneira bem simples e objetiva, justiça é dar a cada um aquilo que merece, não? Então, a Corte Internacional de Justiça pode deixar de lado o direito e analisar um caso por justiça. Isso é muito importante. Porém, para que isso ocorra, é necessário o consentimento de todos os participantes. Se um dos países não aceitar a jurisdição da corte, não tem processo. Tranquilo, muito fácil, muito tranquilo. Observação. De acordo com o artigo 59 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, a decisão da Corte só será obrigatória para as partes litigantes e a respeito do caso em questão. Foi o que eu falei anteriormente. Só tem processo se os estados e a Corte Internacional de Justiça julga estados, se eles aceitarem a jurisdição da Corte.
Se não aceitarem, não tem processo, e quem não fez parte do processo não sofrerá as consequências da decisão do mesmo. Já falei do TPI da Corte Internacional de Justiça, fiquem atentos a isso. Os dois tribunais estão em Haia. A Corte Internacional de Justiça julga questões envolvendo estados, TPI julga indivíduos, e a jurisdição do TPI tem natureza penal, hein? O artigo 4º já falei. Vocabulário! Direito das gentes nada mais é do que o direito internacional público. Tranquilo? Direito das gentes, direito internacional público. Eu adoro vocabulário porque, para mim, vocabulário e conceitos são como ferramentas, né? Uh, vocês gostam de Vocês gostam de desafios sobre fogo no History? Temos algum ferreiro meio período ou período integral aqui? Eu adoro aquele programa. Os caras ficam fazendo facas, espadas, não pegam sucata e transformam numa obra de arte. Vocês já viram que os ferreiros vêm com as suas ferramentas e o programa lá tem várias ferramentas para que eles consigam desenvolver os trabalhos? Pois é, a ferramenta do operador do direito são as palavras, são os conceitos, é o vocabulário. Quanto maior for o vocabulário, mais ferramenta eu vou ter para resolver problemas. Desenvolvam vocabulário. Por isso eu sempre coloco alguns conceitos, algum vocabulário nas aulas e nas provas. Você é mal, hein, Espanha? Enfim. Fontes extra-estatutárias. Temos 4. As fontes unilaterais dos estados, as fontes unilaterais das organizações internacionais, o ius cogen, o soft law. Aliás, 5, né? O hard law. Atos unilaterais dos estados. O que é um ato unilateral? Que vem de uma pessoa. Por exemplo, protesto contra golpe de Estado. Imaginemos que num país qualquer, no dia 8 de janeiro, tentaram dar um golpe militar. Não? Vamos supor que esse golpe tivesse sucesso. Não? Vocês acham que a comunidade internacional iria aceitar isso numa boa? Vários países poderiam emanar um ato unilateral, protesto contra o golpe de Estado. Outro exemplo de ato unilateral no direito internacional público, uma notificação. Por exemplo, um país invade outro, não vou dar exemplos, e diz: estamos em guerra. A minha divisão de tanques russos. Nossa, eu falei que eu não ia falar isso. Não, invadiu a Ucrânia. A notificação do estado de guerra é um ato unilateral. A renúncia, por exemplo, no caso da nacionalização dos hidrocarbonetos na Bolívia. Bom, tínhamos uma refinaria da Petrobras lá na Bolívia. Um belo dia, Evo Morales mandou o exército boliviano e disse: perdeu! E a Petrobras ficou sem a refinaria. O que o Brasil fez? Absolutamente nada. Ele renunciou à refinaria da Petrobras. Sem conotações políticas, apenas e tão somente uso este exemplo como um ato de renúncia na seara internacional. Denúncia. Denúncia também é um ato unilateral. É a saída de um tratado. Por exemplo, o Reino Unido, né, a Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales, não? Eles resolveram sair da União Europeia, o Brexit, né? Então, a partir de um determinado momento, não vamos brincar mais, não faremos mais parte do Tratado de Maastricht. Não, eles denunciaram o tratado, eles saíram do tratado. Ato unilateral, não é?
Reconhecimento. O reconhecimento é um ato unilateral pelo qual um país reconhece outro país como membro da sociedade internacional. Por exemplo, o Paraguai reconhece Taiwan como país, o Brasil não reconhece. Tranquilo? Segunda fonte extra-estatutária do direito internacional público. Atos unilaterais de organizações internacionais ou decisões de organizações internacionais. Exemplo, o artigo 25 da Carta da ONU, resolução do Conselho de Segurança. Vocês lembram da Primeira Guerra do Iraque, 1992? O Conselho de Segurança da ONU autorizou os Estados Unidos e os aliados a invadirem o Iraque porque Saddam Hussein tinha muitas armas nucleares e armas químicas e biológicas. Não vou entrar no mérito se encontrar alguma coisa dessas lá. Mas, enfim, a ONU, o Conselho de Segurança, emitiu um ato unilateral. A ONU é uma organização internacional, é uma fonte extraestatutária do direito internacional público. E os COGEN? E os COGEN são normas imperativas necessárias para a convivência humana. Lembrando, hein, vivemos num grande condomínio chamado planeta Terra. No artigo 53 da Convenção de Viena, né, temos a questão do ius conge. Conge, não. Ius cogen, não conge. Putz. Ius cogen, né? Por exemplo, o direito humanitário, o direito ao meio ambiente, ele é tão importante que ele é imperativo. Eu não posso ter um tratado que verse sobre poluição. Ah, eu quero poluir, eu quero destruir o meio ambiente. Vamos fazer um tratado nós aqui para acabarmos com o Oceano Pacífico, por exemplo? Não pode, não é? O direito humanitário, não é? O ius cogen é fruto de um processo histórico, político, social. Há coisas que não são admissíveis. Eu dou um exemplo bem tosco para os meus alunos, né? Imagine que um país qualquer chegue para o Brasil e faça a seguinte proposta: Brasil, vocês têm um sistema carcerário ruim, cheio de pessoas indesejáveis, muito más. Vamos fazer um tratado em que você nos manda presidiários, nós pagamos por esses presidiários, e em contrapartida, vamos fazer experiências genéticas com eles, como os nazistas faziam na Segunda Guerra Mundial. Esse tratado seria válido na sociedade internacional? Não. Ele feriria um ius cogen, normas imperativas, por exemplo, de direito humanitário. Ius cogen revoga tratado. Ius cogen revoga tratado. Ius cogen só vai ser revogado por ius cogen. Tranquilo? Eu simplifiquei ao máximo o conceito. Já vai, com esse conceito, vocês já vão conseguir responder inúmeras questões, tá? Mas o assunto pode ser aprofundado com certeza. Próxima norma extra-estatutária do direito internacional público, o soft law, SAP. Direito macio. São normas internacionais vagas, abertas, principiológicas, sem sanção. Exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Agenda ONU 2030. São normas do direito internacional público, mas elas não têm sanção, são ideias, princípios. Quando eu dou essa aula para os meus alunos da graduação, eu dou o seguinte exemplo, hein? Eu tenho 2 contratos de locação. Um contrato de locação é Duca do baralho, cheio de amarras, com multa altíssima, juros de mora, correção monetária. Se o cara deixar de pagar um dia, o aluguel já vai começar a incidir tabela price. Não? Chega até a ser leonina as sanções
deste contrato. Eu tenho um outro contrato de locação que não prevê absolutamente nada. Pergunto, eu sou inquilino, eu tenho um contrato que tem sanções gravíssimas. Eu vou deixar de pagar o aluguel? Eu sou inquilino, eu tenho um contrato que, se eu pagar ou não pagar o aluguel, não tem sanção nenhuma. Posso pensar em deixar de pagar esse aluguel? Perceberam a importância de sanções para o direito? É óbvio que um contrato que tem sanções para o não pagamento do aluguel, a chance do cara deixar de pagar é pequena, só se ele não tiver dinheiro mesmo. Agora, num contrato em que não tem sanções, a chance de eu não pagar o aluguel é muito alta. Por quê? Pago quando quiser, não tem juros, não tem correção monetária, não tem multa. Então, soft law são normas do direito internacional público que não têm sanção. Qual é o problema? Veiculam grandes valores, são principiológicas, mas se ninguém cumprir, não temos consequências. Importante, hein? Eu vou dar uma aula só sobre a Agenda ONU 2030. Voltarei nesse tema e vou adiantar um pequeno spoiler. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pega um soft law que não tem sanção nenhuma na seara internacional e usa como métrica do julgamento das contas anuais do governador, de prefeitos, de presidentes da Câmara. Reprovação de contas no Tribunal de Contas gera sanções gravíssimas, improbidade, crimes contra a administração, inelegibilidade e por aí vai. Na aula sobre a Agenda ONU 2030, eu irei aprofundar. E por fim, temos o hard law, SAP, direito pesado, direito pesado. Horrível essa sua tradução. Enfim, é para vocês não esquecerem. São normas internacionais que possuem sanções, elas são obrigatórias, tá? Hard law são normas jurídicas obrigatórias, são normas que possuem sanção. Tranquilo? Muito fácil, hein? Olha só, o artigo 53 da Convenção de Viena, tratado em conflito com uma norma imperativa de direito internacional ius cogens, é nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral. Para os fins da presente convenção, uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de direito internacional geral de mesma natureza. O artigo 53 diz o seguinte: jus cogens só pode ser revogado por jus cogens. Tranquilo? Terceira classificação das fontes: fontes principais do direito internacional e fontes secundárias, ou acessórias, ou auxiliares do direito internacional. Olha só, meus amigos, por esta classificação, as fontes principais do direito internacional são os tratados, os costumes e os princípios gerais do direito. Artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, alíneas A, B e C. A alínea D do artigo 38 traz a jurisprudência e a doutrina como fontes do direito internacional, mas elas são fontes acessórias. Isso despenca em prova, saber quais são as fontes principais e as acessórias despenca. Então, fiquem atentos a isto. Muito fácil, muito tranquilo, certo? Observação importantíssima. Para o professor Valério Mazzuoli, a jurisprudência não seria a fonte do direito internacional. Por quê? Porque a jurisprudência interpreta. Para o saudoso professor Miguel Reale, lições preliminares do direito, um clássico do direito brasileiro, jurisprudência é fonte do direito. De novo, olha só,
Eu estou passando várias informações para vocês. O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, se vocês citarem numa prova, mais o ensinamento aí do professor Valério Mazzuoli, que, por exemplo, jurisprudência para ele não é fonte do direito. Vocês respondem a uma questão sobre fontes do direito internacional com norma jurídica, o artigo 38, e já tem uma doutrina, o professor Valério Mazzuoli. Eu gosto sempre de passar essas frases de autores, né? Por quê? Porque se o aluno tiver essas frases na manga, numa prova discursiva, numa peça, não vai sair da vala comum, tá? Então guardem essas duas, né? Professor Valério Mazzuoli, jurisprudência não é fonte do direito, porque o direito, porque ela interpreta o direito, ela não cria, mas cuidado, é a opinião dele, tá? O artigo 38, a linha D do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que está na Carta da ONU, prevê que a jurisprudência é fonte do direito internacional público, tá? Isso aqui é para uma prova escrita, uma prova oral, não é? Você vai dar aquela cerejinha no bolo, tá? Fontes convencionais e fontes não convencionais. Fontes convencionais, elas são fruto da vontade. Exemplo, tratados, não é? Eu tenho um tratado internacional, ele é fruto da vontade. Nesta aula, eu falei para vocês que para construir a usina de Itaipu, né, para construir a usina de Itaipu, o Brasil e o Paraguai celebraram um tratado, tá? Fontes não convencionais, elas são fruto da evolução da realidade internacional. Exemplo, o costume. O costume é um exemplo de fonte não convencional. São práticas reiteradas, não em que a sociedade vê com relevância jurídica. Exemplo, Alex Mercatória. Alex Mercatória a lei dos mercadores, não é? O direito internacional ele se desenvolveu graças ao comércio internacional desde a Idade Média, desde a Antiguidade, não? Por quê? Porque os comerciantes viajavam pelo mundo todo. E a lex mercatória é um exemplo dos costumes gerados pela atividade mercantil e que perduram até a data de hoje. Meus amigos, estamos chegando no final desta aula. Falei sobre a teoria da horizontalização dos direitos fundamentais, falei sobre os controles e falei sobre as fontes do direito internacional público. Com o que eu passei para vocês, vocês vão conseguir responder inúmeras questões de prova, tá? Na aula que vem, eu vou tratar dos estados, não? Tema importantíssimo também, vamos debulhar tudo sobre os estados. São as principais instituições da sociedade internacional. E do direito internacional, basicamente, nos ocupamos do que os estados aprontam aí na sociedade internacional. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula e tchau!